educandas e educandos da Educação de Jovens e Adultos, da EJA. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai seguir aqui no nosso programa, né, nos Saberes em Casa, sempre esperando que vocês estejam bem, se cuidando, não é verdade? Bom, a gente vai iniciar mais um mês de muita aprendizagem, muita coisa legal. E durante esse mês de março, a gente vai falar de um assunto específico que é a água. A água, que é um bem precioso para todos nós, seres humanos, e para a maioria dos animais, né? Um bem que a gente necessita. E aí, estão preparados? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai falar sobre o nosso planeta. O planeta em que a gente vive, que é o planeta Terra. E o planeta Terra também é conhecido como planeta Água. Vocês sabiam? E por que será, né? Por que será que ele também é chamado por esse nome? Planeta Água. Ó, vocês vão ver aqui na imagem, e essa imagem é a imagem do planeta Terra, tá bom? Então vocês dão uma olhadinha, e aí vocês podem perceber que toda essa parte azul é água. É bastante água, né? Pois é, a gente tem 71% do planeta coberto por água. E o restante, que é os 29%, são os continentes. Então vocês conseguem perceber pela imagem que a parte na cor azul é água e da cor verde representam os continentes, que são onde ficam os países, como o nosso país, o Brasil, né? Porém, a gente vai para uma primeira questão. Toda essa água, né, que vocês conseguem visualizar olhando para o planeta, são os oceanos. Aliás, vocês sabem qual o oceano que banha o nosso país? Bom, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Bom, e quem respondeu o Oceano Atlântico, acertou. Bom, então o oceano que banha toda a costa do litoral, do nosso litoral aqui no Brasil, é o Oceano Atlântico. Mas muitos podem estar se perguntando, né? Podem estar pensando, poxa, por que falta água se tem tanta água no planeta? Sabe por quê? Bom, de repente, né, eu acho, né, que muitos de vocês já sabem, mas é bom sempre a gente lembrar que toda essa água que a gente vê quando a gente olha para o planeta, né, que é essa parte azul, como eu falei, é água salgada. É verdade. A água das praias, sabe? Aquela que ninguém consegue consumir, né? Ninguém consegue beber. Então, de toda a água que a gente tem, né, toda essa água, de 100% da água, 97% é água salgada. Mas então, cadê os 3% de água doce, de água potável, que é aquela própria para nosso consumo e para nossa sobrevivência? Bom, essa água, né, esses 3% estão nos aquíferos, nas calotas polares, nos rios, nos lagos, nas nuvens, né, no vapor d'água. Agora eu vou contar uma coisa bem importante, né, para vocês, né? E aí eu vou fazer uma nova pergunta, né? Eu vou contar fazendo uma nova pergunta. Vocês sabem qual é o país que tem a maior quantidade de água doce do planeta? Bom, eu vou dar mais um tempinho que é para vocês pensarem. Bom, quem pensou no nosso país, acertou. É o Brasil. Então vejam só quanta responsabilidade é nossa, não é verdade? Bom, de sermos o país com mais água potável em todo o mundo. E por isso que a gente deve cuidar muito bem dela, né? Muito bem da água. Vocês concordam comigo? Bom, agora nós vamos pensar, né? Vamos pensar um pouquinho que essa água, né? A água, ela tá o tempo todo em movimento pelo planeta, né? Então, a gente vai entender o que a gente chama de ciclo da água, né? Todo esse movimento.
Eu vou mostrar para vocês um vídeo para ajudar aí a gente a entender esse ciclo da água. E esse é um vídeo da ANA, Agência Nacional de Águas do Brasil. E então é um videozinho que vai explicar aí para vocês o ciclo da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Vocês viram? É bem simples de entender, não é? É legal, esse vídeo é o ciclo da água. E assim, assistindo ao vídeo e o que a gente está conversando, fica claro que enquanto tem água, tem vida, né? E dá para entender o quanto os seres vivos precisam de água. E não é da água salgada não, né? A água salgada é boa para praia. A gente tá falando mesmo da água que nos mantém vivas, a água doce. No vídeo da Ana, né, que eu passei para vocês, vocês tiveram a informação de que o nosso corpo é 70% de água. Assim como os outros animais todos, né, também precisam da água. Os especialistas dizem que sem alimento, né, sem nos alimentar, a gente consegue sobreviver aí por semanas. Mas sem a água, os especialistas apontam que a gente consegue sobreviver no máximo por 4 dias. Por isso, não tem como imaginar a falta da água nas nossas vidas, né? Viver sem água nas nossas vidas. Ela é muito essencial para a nossa sobrevivência. Então, quem de nós conseguiria viver sem água? Bem difícil, né? Ó, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o tempo todo, a água tá nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas coisas que a gente faz, aí ao longo do dia, né? Então, quantas ações a gente faz que estão diretamente ligadas à água, né? O tempo todo. E no mundo todo também é assim.
Então, quando a água falta, né? Quando a gente tem, por exemplo, corte de fornecimento de água, a gente resiste por algumas horas, mas depois vai ficando uma coisa bem impossível, né? Vai se tornando impossível. E esse impossível faz a gente pensar como que é sofrida a vida das pessoas nos mais diversos lugares do mundo que sofrem com a falta de água. É verdade. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui no nosso país. Né? A gente tem aí alguns locais, né? Então a gente sabe de quantas pessoas que, por causa da seca, por exemplo, né? Por causa da falta de água, acabam deixando os seus locais de origem e migrando, ou seja, mudando para outras regiões que têm água, né? Que as pessoas possam sobreviver. Algumas imagens eu estou mostrando para vocês, né? São imagens que mostram isso, são imagens duras, mas são reais, do tamanho da importância da água nas nossas vidas. Uma outra coisa bem legal, uma indicação no livro Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, essa situação é bem retratada, ele conta essa história, ele traz a vida difícil de uma família de retirantes lá do sertão, sertanejos, que são obrigados a se deslocarem de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Na nossa revista aqui do Saberes em Casa, desse mês de março, tem um endereço eletrônico para vocês acessarem esse livro por meio de áudio. Então tem a narração. Então é só ir lá na revista, clica e confere essa obra que tem aí uma demonstração, mostra um pouquinho essa realidade. Vamos pensar em quantos de nós, ou até pessoas que a gente conhece, que vieram de regiões do sertão do Nordeste para regiões como aqui a nossa, né, o Sudeste, para buscarem melhores condições de trabalho. Porque sem água nas regiões em que essas pessoas moravam, fica difícil sobreviver, não é verdade? E também sobre essa imensa necessidade de água, também compôs e cantou um grande compositor brasileiro, Luiz Gonzaga, numa música, né, uma música que ele fez, conhecida como o Hino dos Nordestinos. Essa canção é chamada de Asa Branca e eu vou falar um pouquinho pra vocês como que é, um pedacinho dela pra vocês. É assim, ó. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E aí, gostaram desse trechinho da música? Então, pessoal, a água é fonte de vida. A gente precisa consumir com muita sabedoria. E aí, prontos para a proposta de atividade de hoje? Então vamos lá. A proposta de hoje é a seguinte. A gente vai continuar pensando, né, em tudo que a gente conversou, aprendeu e trocou aqui, né, no programa de hoje. Então, pensem vocês aí em casa, né, na importância da água na sua vida, quer dizer, no seu dia a dia, no seu cotidiano, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Registre no caderno, numa folha, faça uma lista com todas as atividades do seu dia em que o uso da água é essencial. E não se esqueçam, se quiserem, compartilha com a gente lá com a hashtag Saberes em Casa, pra gente compartilhar e ver o que vocês estão fazendo aí. Combinado? Obrigada pelo programa de hoje, a gente se vê na quinta-feira. E não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!